A pergunta pairava no ar, tão palpável quanto o cheiro de tinta fresca e café requentado que impregnava o estúdio de design da Universidade de Northgate, em Boston. Seria possível que a justiça, tal como a beleza, estivesse apenas nos olhos de quem vê? Para Lia Ferreira, 22 anos, bolseira do curso de design gráfico, essa questão começava a ganhar contornos demasiado pessoais e dolorosos. A pele muito clara, herança de uma avó portuguesa, corava com facilidade sob o stress, um contraste vívido com os cabelos castanhos ondulados e os olhos azuis intensos, que naquele momento fixavam o ecrã do seu computador com uma mistura de descrença e crescente indignação. O seu projeto, Vozes Visuais da Periferia, uma proposta inovadora para um estágio cobiçado na aclamada agência Creative Spark, tinha sido a sua obsessão nos últimos 3 meses. Noites em claro, refeições esquecidas, cada linha, cada cor, cada conceito meticulosamente trabalhado para dar voz, através do design, às comunidades marginalizadas de Boston, comunidades como a sua em Dorchester. Lia crescera a ver a mãe, uma imigrante açoriana, desdobrar-se em 2 empregos de limpeza para criar os filhos, sempre com a dignidade estampada no rosto cansado, mas frequentemente alvo de pequenas humilhações, de uma condescendência que feria mais do que qualquer grito. Fora essa vivência que acendera em Lia uma aversão visceral a abusos de poder e uma empatia profunda pelos que lutavam nas sombras. A Bolsa Talentos da comunidade, que cobria integralmente as suas propinas na prestigiada e dispendiosa Northgate, era o seu bilhete dourado, a promessa de um futuro onde poderia não só ajudar a família, mas também usar o seu talento para algo maior. Por isso, a nota que agora piscava no portal da universidade, um C+ desolador para o seu projeto, soava como uma sentença. Ao seu lado, Nina Washington, colega de curso e uma das poucas amigas que Lia fizera naquele ambiente muitas vezes elitista, franziu o sobrolho por cima dos óculos de armação grossa. Nina, uma jovem negra de Boston, inteligente e articulada, ativista no movimento estudantil e com um faro apurado para injustiças, tinha acompanhado de perto a dedicação de Lia. "Cê mais! Lia, isso não faz sentido nenhum", disse Nina, a sua voz normalmente vibrante agora tingida de surpresa. "O teu projeto era incrível, eu vi os rascunhos, a pesquisa, a paixão que colocaste nele. O que aconteceu?" Lia abanou a cabeça, um nó a formar-se na garganta. "Eu não sei, Nina, simplesmente não sei." O pior veio alguns minutos depois, quando o anúncio oficial do vencedor do estágio foi publicado. Marcus Holloway, um aluno cujo projeto, embora tecnicamente correto, carecia da profundidade e da originalidade que Lia tanto se esforçara por alcançar. Marcus era também um protegido do Dr. Samuel Alencar, o coordenador do curso de design gráfico. Dr. Alencar. Um homem negro na casa dos 45 anos, com uma postura impecável, um estilo elegante e uma reputação de acadêmico brilhante, carismático e fervoroso defensor da inclusão e da reparação histórica. As suas palestras sobre descolonizar o currículo e dar voz aos oprimidos eram frequentadas por alunos e professores, e Lia, no início, admirara-o profundamente. Vira nele um aliado, alguém que, pela sua própria trajetória de superação de barreiras raciais no sistema acadêmico americano, entenderia a importância de projetos como o seu. Agora uma dúvida fria começava a instalar-se. Lia respirou fundo. Precisava de respostas. Ajustou a alça da mochila, onde carregava não só os seus cadernos de esboços, que desenhava compulsivamente quando ansiosa, os traços refletindo seu estado de espírito, mas também o peso das expectativas da sua família e o medo crescente de que algo estivesse terrivelmente errado. "Vou falar com ele", disse a Nina, a voz mais firme do que se sentia. A sala do Dr. Alencar, no topo do moderno edifício de artes e design, era espaçosa, com uma vista panorâmica do Charles River. Livros de arte e teoria do design empilhavam-se em prateleiras de mogno e um discreto pin da universidade brilhava na lapela do seu blazer bem cortado. Ele recebeu Lia com um sorriso que não alcançou os seus olhos penetrantes. "Lia, entre. Aqui devo a visita." Lia explicou a sua confusão e desapontamento com a nota e o resultado do concurso, apresentando seus argumentos com a maior clareza possível, a mancha de nascença em forma de vírgula no pulso esquerdo a aparecer e desaparecer conforme gesticulava nervosamente. Dr. Alencar ouviu-a, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Quando ela terminou, ele suspirou, um ar de paciente tolerância no rosto. "Lia, compreendo a sua paixão. É uma jovem talentosa, sem dúvida. Mas o design, especialmente o design com consciência social, exige mais do que técnica.
Exige alma, uma certa sensibilidade para as nuances da experiência vivida. O seu projeto, embora bem executado, pareceu-me um pouco acadêmico, talvez. Faltou-lhe essa conexão mais profunda. Mas, Dr. Alencar, Lia tentou argumentar, a minha pesquisa foi extensa. Entrevistei dezenas de pessoas da comunidade. Ele interrompeu-a com um gesto suave da mão. Experiência vivida, Lia. Há certas perspectivas que só podem ser verdadeiramente compreendidas por quem as carrega na pele. Marcos, por exemplo, trouxe uma autenticidade ao projeto dele, uma voz que ressoou de forma particular. Ele olhou-a com uma expressão que Lia não conseguiu decifrar, quase paternalista. Você, com a sua origem, talvez não consiga alcançar essa profundidade da mesma forma. Não se preocupe, é um processo de amadurecimento. As palavras pairaram no ar, pesadas e insidiosas. Com a sua origem, Lia sentiu o rosto a queimar. Ele estava a insinuar que, por ser branca, mesmo vindo de um contexto pobre, ela não poderia genuinamente representar ou entender as lutas da periferia. Ou seria algo ainda mais específico, algo sobre ela, a bolseira que, na sua visão distorcida, talvez estivesse a ocupar a vaga de outros. A ideia era tão absurda, tão contrária a tudo que ele pregava publicamente, que Lia quase não conseguiu processá-la. Não me parece que a minha origem me impeça de ter empatia ou de fazer um trabalho relevante, respondeu Lia, a voz a tremer ligeiramente. O meu trabalho foi avaliado objetivamente. Dr. Alencar encostou-se na cadeira, o sorriso a desaparecer. Lia, todas as avaliações neste departamento são justas. Sugiro que use esta experiência como uma oportunidade de aprendizagem. Às vezes, para corrigir desequilíbrios históricos, precisamos tomar decisões que podem parecer duras para alguns, mas que visam um bem maior, uma equidade mais ampla. A conversa terminou ali, com Lia a sair da sala sentindo uma mistura de raiva, confusão e uma crescente sensação de injustiça. As palavras dele sobre corrigir desequilíbrios ecoavam na sua mente. Seria ela uma peça descartável nessa suposta justiça corretiva? Nos dias que se seguiram, Lia partilhou a sua frustração com Nina. Nina inicialmente tentou ser pragmática. Lia, o Dr. Alencar é uma figura importante, super engajado com as causas minoritárias. Será que não foi só uma má interpretação tua? Ou talvez o projeto do Marcos tivesse algo que não percebemos? Mas Lia não conseguia afastar a sensação de que algo mais profundo estava em jogo. Começou a observar com mais atenção. Relembrou comentários subtis do Dr. Alencar em aulas anteriores, a forma como ele parecia dar mais atenção e oportunidades a certos alunos, especialmente alunos negros ou de famílias influentes que ele parecia proteger. Decidiram investigar. Com a ajuda de Nina, que tinha acesso a algumas bases de dados da universidade como membro do conselho estudantil, começaram a analisar discretamente os resultados de avaliações e concursos internos dos últimos semestres, focando nas disciplinas e projetos coordenados pelo Dr. Alencar. O que descobriram começou a pintar um quadro perturbador. Havia um padrão. Alunos brancos, especialmente os bolsistas ou de origem socioeconômica mais baixa, pareciam ter um desempenho estatisticamente inferior nas avaliações subjetivas do Dr. Alencar, mesmo quando seus trabalhos objetivos eram impecáveis. Em contrapartida, certos alunos, muitos deles negros, mas nem todos, recebiam notas inflacionadas e eram consistentemente promovidos, mesmo com trabalhos medianos. Um desses casos era o de Jamal, filho de um conhecido doador da universidade, cujo portfólio era notoriamente fraco, mas que Alencar frequentemente citava como uma nova voz promissora da diáspora. Isto é mais do que coincidência, Lia, disse Nina, os seus olhos normalmente brilhantes agora sômbrios, enquanto analisava uma planilha numa noite tardia na biblioteca quase vazia. O cheiro a pó e papel velho misturava-se com o aroma do café barato da máquina do corredor. Parece que o Dr. Alencar tem o seu próprio sistema de cotas pessoais e não é baseado apenas no mérito. Lia sentiu um arrepio. A suspeita inicial transformava-se numa certeza amarga. Não era apenas sobre ela ou o seu projeto. Era sistêmico, velado por uma retórica progressista. E ela, a menina branca e pobre, era um alvo fácil, alguém cuja falta de vivência podia ser usada para justificar o injustificável. A ironia era cruel. A pressão sobre Lia começou a aumentar de forma subtil. Numa aula, ao apresentar um novo conceito, Dr. Alencar fez um comentário depreciativo sobre a perspectiva eurocêntrica do seu trabalho, mesmo sendo um projeto sobre tipografia inclusiva para pessoas com dislexia.
Pedidos de acesso a equipamentos no laboratório de design demoravam mais a ser aprovados para ela. Um clima de hostilidade velada instalou-se. O medo de perder a bolsa, a sua única oportunidade, tornava-se uma sombra constante. Ligou à mãe, tentando explicar a situação, mas a mãe, com a sabedoria de quem já sofrera muito, apenas disse, preocupada: "Minha filha, não te metas em confusão. Sabes como estas coisas são para gente como nós. Abaixa a cabeça e continua o teu trabalho." Mas como continuar quando o próprio sistema parecia minar o seu esforço? Se eu não lutar por mim, quem vai? Se não for agora, quando? Pensou Lia, o seu caderno de esboços enchendo-se de traços angulares e cores escuras. Foi então que uma ajuda inesperada surgiu. O professor Antunes, um docente mais velho do departamento, branco, conhecido pela sua erudição e por um passado de ideais progressistas, mas que se tornara cínico e avesso a problemas com a administração, abordou Lia discretamente no corredor. "Ferreira", ele disse, a voz baixa, quase um murmúrio. "Ouvi dizer que anda a fazer algumas perguntas. Tenha cuidado." Ele hesitou, olhando para os lados. O Dr. Alencar é complicado, mas nem sempre as coisas são o que parecem na superfície. No dia seguinte, Lia encontrou um envelope pardo sem remetente sobre a sua mesa no estúdio. Dentro, cópias de e-mails antigos e atas de reuniões do departamento, todos anônimos, mas que mostravam claramente um padrão de decisões enviesadas do Dr. Alencar em processos seletivos e avaliações com justificações vagas e contraditórias. Havia também um pequeno bilhete manuscrito. "Alguns de nós veem, alguns de nós lembram-se. Boa sorte." Lia sentiu o coração acelerar. Não estava sozinha. Olhou para Nina, que estava ao seu lado. "Temos provas, Nina. Provas concretas." Nina, que inicialmente duvidara da profundidade do problema, agora estava totalmente convencida e indignada. "Ok, garota branca", disse ela com um meio sorriso irônico, mas determinado. "Você me convenceu. Vamos mostrar a esse doutor o que é justiça na prática, mesmo que ele use a retórica da justiça para fazer o contrário." Começaram a trabalhar com afinco, reunindo mais testemunhos, alguns anônimos, de outros alunos que se sentiam prejudicados, mas tinham medo de falar. A dificuldade era imensa. Estavam a desafiar uma figura poderosa, um homem negro que se posicionava como campeão das minorias, numa universidade que se orgulhava da sua imagem progressista. Qualquer acusação poderia ser facilmente distorcida como racismo reverso ou uma tentativa de minar os esforços de diversidade. Lia e Nina prepararam um dossiê meticuloso, com as planilhas, os e-mails anônimos, os testemunhos e uma análise comparativa dos trabalhos. Decidiram que o primeiro passo seria apresentar uma denúncia formal à ouvidoria da universidade e ao diretório central dos estudantes, onde Nina tinha alguma influência. A apresentação do dossiê causou um rebuliço interno. A ouvidoria, inicialmente hesitante, viu-se pressionada pela clareza das evidências e pelo apoio que Nina conseguiu mobilizar no DCE. Uma comissão de ética foi formada, composta por 3 professores de diferentes departamentos e um representante discente. Lia foi chamada a depor. A sala da comissão era austera, impessoal. Lia sentou-se à mesa, Nina ao seu lado, oferecendo apoio moral e técnico. Diante deles, os membros da comissão, com expressões indecifráveis. Lia apresentou o seu caso com a voz firme, embora as mãos tremessem debaixo da mesa. Detalhou a sua experiência, a investigação, as evidências do padrão de tratamento discriminatório por parte do Dr. Alencar, não apenas contra ela, mas contra outros alunos em situação semelhante. Quando chegou a vez do Dr. Alencar, ele entrou na sala com a sua postura confiante habitual. Negou veementemente todas as acusações. Com a sua eloquência característica, pintou-se como vítima de uma campanha difamatória orquestrada por uma aluna ressentida e incapaz de aceitar críticas construtivas. Chegou a insinuar que Lia, com a sua perspectiva privilegiada, estava a tentar minar os esforços legítimos da universidade para promover a equidade racial. "É lamentável", disse ele, olhando diretamente para Lia, "que a retórica do privilégio branco seja agora usada para atacar um dos poucos líderes negros nesta instituição que luta incansavelmente pela justiça social." A sua cor de pele, a sua história de superação, tudo era usado como escudo e arma. A tensão na sala era palpável. Alguns membros da comissão pareciam vacilar, impressionados pela defesa inflamada do Dr. Alencar. Lia sentiu um desespero gelado tomar conta de si. Seria possível que, mesmo com todas as provas, ele conseguisse manipular a situação a seu favor? Foi então que Nina pediu a palavra.
Comissão, temos uma última evidência a apresentar. Com a autorização do presidente da comissão, Nina conectou um pequeno gravador ao sistema de som. A sala foi preenchida pela voz do Dr. Alencar, gravada secretamente por um aluno que consentira o uso da gravação durante uma reunião de orientação para um novo programa de bolsas, há alguns meses. Na gravação, ouvia-se claramente Dr. Alencar a dizer a um colega em tom confidencial: "Temos que ser estratégicos com estas bolsas, comunidade em foco. Priorizar os nossos, entende? Mesmo que alguns dos candidatos brancos, especialmente os da periferia que acham que têm vivência, apresentem projetos tecnicamente superiores. Precisamos construir lideranças que reflitam a nossa visão de futuro. Alguns sacrifícios são necessários para o quadro geral." Um silêncio chocado instalou-se na sala. A voz gravada, despojada da retórica pública, revelava a crua verdade do seu pensamento e das suas ações. O Dr. Alencar ficou pálido, a sua compostura finalmente a desmoronar-se. Tentou balbuciar uma explicação, falando em contexto, edição maliciosa, mas era tarde demais. A máscara caíra. Para selar o destino do Dr. Alencar, no dia seguinte, o professor Antunes, sentindo que era o momento de finalmente agir com coragem plena, enviou um depoimento escrito e assinado à comissão, corroborando as informações do dossiê de Lia e Nina e detalhando outros episódios de favoritismo e manipulação de resultados que testemunhara ao longo dos anos. Ele admitiu a sua própria covardia em não ter falado antes, mas afirmou que a coragem de Lia o inspirara a fazer o que era certo. A comissão de ética, perante as provas irrefutáveis, a gravação, o depoimento do professor Antunes, o dossiê detalhado, não teve alternativa. O seu relatório final foi demolidor. Dr. Samuel Alencar fora considerado culpado de conduta antiética grave, abuso de poder e discriminação sistemática. Foi imediatamente afastado do cargo de coordenação e suspenso das suas atividades letivas, com a recomendação de um processo administrativo que poderia levar à sua demissão definitiva da Universidade de Northgate. A sua reputação antes imaculada estava em ruínas. A notícia espalhou-se pelo campus como um rastilho de pólvora. Houve choque, incredulidade, mas também um crescente sentimento de validação entre os alunos que se sentiam silenciados ou injustiçados. O caso de Lia Ferreira tornou-se um divisor de águas. A universidade, confrontada com um escândalo que manchava a sua imagem progressista, viu-se obrigada a agir. Anunciou uma revisão completa dos seus critérios de avaliação e dos processos de seleção para bolsas e estágios, a criação de canais de denúncia mais seguros e eficazes e a implementação urgente de programas de formação sobre preconceito, ética e equidade para todo o corpo docente e administrativo. Anunciou uma revisão completa dos seus critérios de avaliação e dos processos de seleção para bolsas e estágios, a criação de canais de denúncia mais seguros e eficazes e a implementação urgente de programas de formação sobre preconceito, ética e equidade. Lia e Nina, exaustas, mas com um indisfarçável brilho de vitória nos olhos, tornaram-se, quase da noite para o dia, símbolos de resistência e coragem. Não foi fácil. Enfrentaram olhares hostis de alguns defensores ferrenhos do Dr. Alencar, que ainda as acusavam de conspiração. Mas também receberam um apoio imenso de colegas, de outros professores e até de funcionários da universidade que, em silêncio, partilhavam das suas preocupações. Para Lia, a jornada fora transformadora. A timidez inicial dera lugar a uma força interior que ela desconhecia possuir. A sua paixão pelo design ganhara um novo propósito. Não apenas criar beleza, mas também lutar por justiça. A sua amizade com Nina, forjada na adversidade, era um dos seus maiores tesouros. O futuro ainda parecia incerto, o estágio na Creative Spark fora perdido, mas outras portas começavam a abrir-se. Alguns meses depois, no semestre seguinte, Lia apresentou seu novo projeto de final de curso. Intitulava-se Transparência em Foco, um design para a equidade. Era uma plataforma interativa, visualmente impactante, que usava os princípios do design para tornar os processos de avaliação acadêmica mais claros, justos e acessíveis a todos os alunos. No dia da apresentação, a sala estava cheia. Lia falou com confiança, a sua voz clara e firme, os seus olhos azuis brilhando com convicção. Não havia mais hesitação, apenas a certeza de quem encontrara a sua voz e a usara para fazer a diferença. A mudança na Universidade de Northgate não aconteceu da noite para o dia. Houve resistência, debates acalorados, mas algo fundamental mudara.
A placa com o nome do doutor Samuel Alencar fora discretamente removida da porta da coordenação. No seu lugar, uma nova coordenadora, conhecida pela sua integridade e compromisso genuíno com a equidade, começava o seu trabalho. As paredes do estúdio de design, antes palco de uma injustiça velada, pareciam respirar um ar mais leve, mais esperançoso. Lia, enquanto caminhava pelo campus sob o sol outonal de Boston, o caderno de esboços debaixo do braço, sabia que a luta por um mundo verdadeiramente justo era contínua. Mas também sabia, com uma certeza que aquecia o coração, que cada voz, por mais pequena que parecesse no início, tinha o poder de ecoar e transformar. E ela, Lia Ferreira, a bolseira de Dorchester, descobrira que a sua voz, afinal, era mais forte do que imaginara. O cheiro a tinta fresca e café, que antes lhe trazia uma pontada de ansiedade, agora cheirava a recomeço.